Olá, sou a professora Luana e hoje estarei dando aula de Ciências pelo Sistema de Ensino Uniavan. No volume 1 do segundo ano, nós vamos trabalhar o dia, a noite, a energia do Sol e a vida no planeta Terra. Nós vamos começar a nossa aula com a conexão, lá na página número 4. A conexão, ela serve para a gente pensar sobre o assunto e aí a gente vai relacionar ao tema que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. A primeira aula, nós vamos trabalhar o dia e a noite. Observem lá na página 4, tem duas imagens. Uma imagem está clara e a outra imagem está escura. Então, nós temos a claridade e a escuridão. O sol surge todas as manhãs e desaparece no começo da noite. E aí, por isso que nós temos o claro, que é quando a gente tem o sol, e o escuro, quando parece que o sol desapareceu. E aí, em seguida, vem 4 perguntinhas. A professora vai fazer a perguntinha e você vai responder aí no seu livro. Você já observou o céu durante o dia? O que você costuma ver? Número 2. Que sons você imagina que podem ser ouvidos em situações como as representadas nesta imagem? Então, que som você pode escutar durante o dia e que som você pode escutar durante a noite? Número 3. Qual das situações ilustradas nas duas imagens deve ser a mais barulhenta? Número 4. Qual delas deve ser a mais fria e por quê? Então, após você responder essas perguntas do dia, da noite, da claridade, da escuridão, nós vamos dar sequência à nossa aula. E aí, vamos virar lá na página 5. Na página 5, ela vai trazer para a gente um texto sobre o dia e a noite. Observem ali com a professora que tem o desenho do planeta Terra, o planeta que nós vivemos, e do Sol. O Sol, ele não se movimenta. Quem se movimenta é o planeta Terra. Quando a gente olha para o céu, até parece que o Sol está se movendo, mas, na verdade, quem se movimenta somos nós que estamos aqui no planeta Terra. E aí, conforme esse movimento do planeta acontece, a gente tem o dia e a noite. Se nós passarmos em frente ao Sol, nós aqui no Brasil, estivermos de frente para o Sol, nós vamos estar no período dia. Então, vai ter sol, vai ser claro, geralmente mais quente. No momento em que a gente não estiver de frente para o Sol, nós estaremos no período noite, o período que a gente não consegue ver o sol no céu, geralmente mais silencioso, mais calmo, mais frio. Então, este movimento, quem faz é o planeta Terra. E este movimento recebe um nome, ele se chama rotação. E ele é responsável pelo dia e pela noite. Este movimento de rotação, ele dura 24 horas, ou seja, o período de um dia. Nós temos o período de um dia em que a Terra dá uma volta em torno dela mesma, o movimento, então, rotação. Em seguida, lá na página 6 e na página 7, nós vamos ter uma atividade relacionada ao movimento da Terra, à presença do dia, da noite. Então, você vai observar as perguntas e vai responder conforme a professora explicou recentemente, da formação do dia e da noite. E lá na página 7, aí você vai fazer o desenho de como você, na sua casa, né, da janela do seu quarto, observa o dia e a noite. Tá certo, pessoal? Seguindo para a página 8, são 3 figurinhas. Essas figurinhas, elas dividem o nosso dia de 24 horas. Então, o nosso dia dura 24 horas, nós temos 3 períodos ao longo do dia. O período da manhã, que é quando o sol nasce, a gente começa o nosso dia. O período da tarde, geralmente a gente fala que é depois do meio-dia. E o período da noite, onde a gente não tem mais a presença do sol.
Então, nós temos 3 períodos ao longo do dia. E aí, cada um deles com as suas características. Seguindo lá na página 9, pessoal, nós temos o movimento aparente do Sol. Lembrando que quem se movimenta é a Terra. Então, lá no movimento aparente do Sol, no início da manhã, o Sol surge no leste, aqui do lado direito da professora. E aí, o movimento vai ser do lado leste, ele vai passar sobre a nossa cabeça, que é ao meio-dia, e aí ele vai continuar esse movimento aparente para o lado esquerdo da professora, que é o lado oeste. Então, o Sol nasce no leste, atrás do mar, faz esse movimento e se põe no oeste. E aí começa o período da noite, que é o período que a gente não vê mais o Sol. Tá certo? Então, lá na página 9, ele pede para você conversar sobre o que você faz nesses diferentes horários. Então, dependendo da sua rotina. Tem gente que estuda de manhã, tem gente que estuda à tarde, tem gente que à tarde faz um curso ou sai para brincar. Então, você vai conversar com o seu colega sobre o que você faz nos períodos ao longo do dia. Tá certo, pessoal? E aí, nós vamos, na próxima aula, continuar o assunto sobre o dia, a noite e também vamos conversar sobre as sombras. Então, até a próxima aula, pessoal!